Para conectar o Ventimeter com o Pulmotrend testando o ventilador, ele deve estar montado da seguinte forma. Aqui no caso nosso ventilador que estamos testando, o Oximag, seu circuito na saída com a sua linha do sensor de fluxo externo. Vejam que a linha está aqui no primeiro sensor de fluxo, depois um cotovelo, o outro sensor de fluxo aqui no caso do Ventimeter, outro cotovelo, a resistência e o meu simulador pulmonar aqui, tá? Então aqui a linha, o tubinho que vai para o Ventimeter. E aqui atrás vejam que eu tenho a fonte conectada no meu Ventimeter e o cabo serial USB que vai conectado no meu computador. E já está pronto aqui para iniciar a conexão com o Pulmotrend. Bom, então com tudo conectado, já pronto, nós selecionamos aqui o ícone do Pulmotrend para abrir o software, confirma essa opção OK e ele abre aqui o programa, o Pulmotrend. Aqui no canto direito é onde é mostrado os parâmetros e os valores que precisam ser ajustados no ventilador. Então, como nós realizamos esse procedimento? Aqui nós podemos já iniciar a digitar como nós queremos o nosso teste, tá? Então, aqui o peso adulto. Aqui embaixo já coloco complacência de 50 ml por centímetro de água. Resistência de 20 centímetro por litro por segundo. O modo VCV, o volume 300 ml, para frequência 15 RPM, PIP 5 centímetros de água, pressão máxima 35 centímetros de água, FO2 100% e o tipo da onda quadrada. Isso você vai precisar criar apenas uma vez, né? Para cada equipamento que você tiver executando os testes, ou a cada teste, né, que é criado, se for cada equipamento ou cada teste sempre for diferente, você sempre vai ter que estar fazendo um teste, tá? E no fim, esses parâmetros todos são mostrados no relatório. Bom, então esse é o primeiro teste. Como é que eu faço para seguir aqui para o próximo teste? Eu venho em arquivo, na verdade em teste, e inserir. Depois, vejam que agora teste número 2 de 2, tá? Ele acrescenta e ele copia aqui os mesmos parâmetros que já havíamos mencionado. Então agora, vou mudar aqui o volume para 500, a frequência para 12 e vou já adicionar mais um teste. Eu posso selecionar aqui em teste e adicionar também. Ele vai adicionar o teste 3 de 3. Ou aqui em inserir, e inserir antes, ou inserir depois. E aqui também eu posso deletar esse teste aqui, tá? Então agora o teste 3 eu vou mudar para 800 ml e a frequência para 10 RPM. E mais um teste aqui para a gente finalizar, o teste 4. Vou voltar agora
para o volume de 300, uma frequência de 15 e o tipo de onda agora vamos mudar para descendente. Bom, então além de ajustar os parâmetros e os valores, nós temos que ajustar as tolerâncias para cada teste, certo? Então vamos voltar aqui para o teste 1. E aqui eu seleciono tolerância nesse botão vermelho. Aqui são os valores que a gente vai descrever, deixar aqui programado a tolerância para cada parâmetro que a gente quer que seja mostrado no final do teste. Então, por exemplo, o volume, né? Que é o mais importante aqui no caso. Nós costumamos utilizar 10% de tolerância, ou seja, 270 o mínimo, 330 o máximo. Aqui no caso a PIP, 1 para mais ou menos, então 4 ou 6. E a frequência também, 1 para mais ou para menos. Então 14 o mínimo, 16 o máximo. E ok, agora eu vou para o teste 2 e faço a mesma coisa com os parâmetros que alteram, né? No caso aqui o volume e a frequência. Então, volume 450 o mínimo, 550 o máximo. Aqui eu mudo a PIP 4 e 6. E a frequência, que agora é 12, eu mudo para 11 e 13. O próximo teste é a mesma coisa. Agora é o volume 800. Então, 720 o mínimo, 880 o máximo. A PIP 4 e 6. E a frequência de 9 e o máximo de 11. Agora o último teste, por fim. Volume 270 o mínimo, 330 o máximo. Frequência 14 o mínimo, 16 o máximo. E a PIP aqui 4 o mínimo, 6 o máximo. E agora eu venho aqui em arquivo e salvo esse teste. Teste Pulmotrend 1, por exemplo. E aí eu guardo ele. E agora ele já está pronto para iniciar aqui. Comunicar com o software e iniciar os testes. Bom, então como eu faço para conectar o meu Ventimeter com o Pulmotrend? Eu venho aqui em comunicações e seleciono qual é a porta que está conectada aqui no meu computador, o cabo serial USB, o conversor. Como é que eu faço para descobrir qual dessas três aqui, ou mais se tiver na sua máquina conectada? Você precisa acessar o seu gerenciador de dispositivos e verificar as portas COM. Aqui no meu caso, Prolific COM 4, USB to Serial. Esse é meu cabo conversor que eu tenho conectado, então é minha COM 4. Eu venho em comunicações com COM 4. Essa barrinha verde aqui me indica comunicação. Tá? Antes de eu iniciar os testes, eu tenho que configurar o meu equipamento. Tá? Se eu não inserir estes dados aqui, quando eu iniciar aqui o teste, dá uma olhada o que acontece, qual mensagem aparece. Ventimeter não conectado, mesmo com essa barra aqui verdinha indicando comunicação. Isso é por conta dos dados que não foram inseridos neste momento. Então, vamos inserir os dados. Aqui como exemplo vou colocar o Oximag. E confirmo. E agora, caso eu inicie o teste, ele vai rodar normalmente. Vou ajustar agora esses parâmetros no meu ventilador.
de acordo com o que programamos aqui, certo? Depois de programado no ventilador, é necessário aguardar alguns ciclos para o equipamento estabilizar as leituras. Dentro de 10 ciclos ele já está estável, aí você pode estar iniciando o teste, né? Veja os gráficos abaixo. Aqui no canto superior esquerdo a gente pode acompanhar os valores, né, em tempo real de todos os parâmetros, os 18, né? Enquanto a gente aguarda estabilizar as leituras. Já fez alguns 8 ciclos, por dentro de 8 ciclos aqui, né? Então eu vou iniciar o teste. Inicia o teste, conforme programado, ele vai contar os 15 segundos para pegar os valores mínimos e máximos, mínimos e máximo, né? Os valores, e tirar a média. Tirando a média, ele me mostra se está dentro da tolerância ou fora da tolerância. Esse teste passou em todos os parâmetros, então está aprovado. Se eu tenho observação, eu coloco aqui. Essas observações vão sair no relatório final. Fiz o teste 1, passo aqui para o meu teste 2. Observem que os valores que eu tenho que alterar no meu ventilador agora estão em vermelho. Os outros, eles mantiveram. Então vou alterar no meu ventilador um volume de 500 ml e uma frequência de 12 RPM. E aguardo mais 8 ciclos, entre 8 e 10 ciclos. Né? Iniciei o teste, agora o segundo teste aqui, né? Eu programei com 20 segundos. Ele vai tirar o valor mínimo e o máximo e vai fazer a média. No fim do teste, ele mostra se está dentro da tolerância, tudo ok, está aprovado. Agora vamos supor que você tem mais uma sequência de teste aqui para ser feita. Aqui no caso faltam 2 testes para concluir, certo? Vamos supor que você não tem mais tempo no mesmo dia para concluir esse teste. Então você vem aqui e guarda esses testes realizados. Isso vai estar numa extensão, um arquivo .dad. Eu guardo, vou fechar aqui o meu programa e agora eu vou abrir o Comotrend novamente, supondo que estamos iniciando o dia seguinte, né? Aqui no canto superior direito eu abro a extensão TST com essa sequência aqui que a gente criou, e aqui no canto superior esquerdo eu abro o arquivo .dad. Aqui ele já me indica qual foi o último teste realizado, ó, teste 2. Vem em comunicações, né, para conectar o meu equipamento, certo? E aqui eu já pulo para o teste 3, que eu sei que o último teste
que foi realizado foi o teste 2. E agora eu tenho que ajustar no meu ventilador um volume de 800 e uma frequência de 10. E aguardo o equipamento estabilizar. Iniciei meu teste. Ele vai contar aqueles 30 segundos programados. No fim do teste ele indica se está dentro ou fora da tolerância. Também passou. E agora eu vou para o último teste, teste 4. Agora eu tenho que alterar o volume. A frequência para 15. E o tipo de onda agora é descendente. Aguardo o equipamento estabilizar as leituras. E inicio o meu teste. No fim do teste, ele mostra se passou, aqui no nosso caso passou, está tudo dentro da tolerância. Então, eu confirmo. E agora a gente vai gerar o arquivo PDF, o relatório final desses testes realizados. Então, eu seleciono essa impressora, aí você seleciona a sua impressora virtual no seu computador, coloca o nome do arquivo e salva o arquivo PDF. Salvei esse arquivo PDF, ele já está aqui na minha área de trabalho. Aqui eu tenho o registro de teste, né? O testador do ventilador, o nosso Ventimeter, o número de série, a data de calibração, o equipamento que foi testado, o Oximag, o número de série X. Aqui a sequência programada do teste, né? Os parâmetros. Aqui os nossos parâmetros em relação ao tempo do teste, aos 15 segundos. Os valores do teste, se eles estão aprovados ou não. Teste OK. Teste 2, mesma coisa. Teste 3 e o teste 4. E esse é o relatório final gerado com o Pulmotrend. E não esquecer também de guardar o arquivo DAD, né? Que são os dois últimos testes que nós realizamos. E essa é a parte prática com o Pulmotrend.
Obrigado e qualquer dúvida entre em contato com a Magnamed através do nosso site